Você que é olheiro de futebol e convive com jogadores que estão começando no futebol amador, no futebol profissional, que você queira levar para o seu time. Você acreditaria num jogador de pouco mais de 1,60 m, que pesava aproximadamente 40 e poucos quilos? Então, o maior ídolo da maior torcida do Brasil passou por isso. E esse clube acreditou e formou o maior camisa 10 que já vestiu a camisa rubro-negra. Bem, gente, dando sequência à minha série de grandes jogadores que vestiram a camisa 10 dos clubes por onde passaram, vou falar hoje de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. O Zico que foi jogador do Flamengo, foi jogador da Udinese e também da seleção brasileira. Além, é claro, do time do Kashima Antlers, também do Japão. O Zico foi um jogador que chegou ao Flamengo no final da década de 60, né? O Zico, que é de 3 de março de 1953, chegou no final da década de 60 ao time do Flamengo, logo subiu para o time profissional, mas teve que voltar e fazer uma série de exercícios físicos, tomar uma série de remédios, ter uma alimentação regrada para alcançar um físico suficiente para ser um jogador profissional. Ele, que tinha pouco mais de 1,60 m, pesava pouco mais de 40 quilos, levou o apelido de Galinho de Quintino. Quintino, que era o bairro onde ele morava. E ele vem de uma família tradicional com jogadores, pois seu irmão Edu também foi um dos grandes ídolos da história do América do Rio, foi um dos grandes jogadores da história do time vermelho. E o Zico, depois de passar por tudo isso, entre os anos de 71 e 73, se tornou titular do Flamengo em 74. E já no segundo Campeonato Brasileiro que disputou em 75, foi eleito o melhor jogador da competição, na época por uma revista renomada de futebol. Ganhou a bola de ouro de melhor da competição naquele ano. Alguns anos depois, sofreu bastante com a seca de títulos do Flamengo. O Flamengo, que até então nunca havia ganhado um Campeonato Brasileiro, também já passava por uma seca de cariocas, porque o Fluminense, no meio da década de 70, formou a máquina tricolor, né, com Carlos Alberto Pintinho, Búfalo Gil, o Rivelino, enfim, aquele timaço que tinha na década de 70. O Fluminense que ganhava tudo, depois o Vasco da Gama também, do já experiente Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco da Gama, também estava ganhando tudo na época, chegando à final de Campeonato Brasileiro, sendo campeão brasileiro, inclusive. E o Flamengo e o Botafogo estavam ficando para trás. Porém, em 78, o Flamengo ganhou um dos seus maiores, assim, seus mais emblemáticos títulos. E o gol da vitória saiu dos pés do Zico. Num escanteio, né, que o Zico foi bater, o Flamengo tinha que ganhar o jogo, precisava da vitória desesperadamente, e o jogo já estava chegando ao seu final. Pouco mais depois dos 40 minutos, o Zico foi bater um escanteio, e quando se vê, né, pelas imagens da TV da época, a gente percebe que o Zico dá uma olhada para a área assim, e dá uma parada. Parece que está esperando alguma coisa, começa a tomar distância, assim, como se o jogo já tivesse ganho. Mas na verdade ele estava esperando a chegada do Rondinelli na área. E com a precisão que só um gênio do futebol tem, ele conseguiu colocar a bola exatamente na frente para que o Rondinelli chegasse com velocidade e impulsão suficiente para que fizesse o gol do título. O Rondinelli, que é até hoje idolatrado pela equipe do Flamengo, né, como o deus da raça. Um dia eu vou contar as histórias do Rondinelli para vocês. Tem umas histórias bem interessantes, principalmente entre ele, no Flamengo e o Rivelino, no time do Fluminense. Mas falando de novo sobre o Zico foi para a Copa de 78, era tido como um dos melhores jogadores do Brasil já na época, era o principal jogador do Brasil, mas sabe-se lá por que o Cláudio Coutinho, que era o técnico da seleção, deixou ele no banco e colocou para jogar o Jorge Mendonça, que era um outro cracaço da década de 70, jogador do Guarani na época. O Jorge Mendonça acabou deixando o Zico no banco. Já na Copa de 82,
o Zico teve a sua redenção. Mas antes de falar de Copa de 82, é impossível também não falar do Campeonato Brasileiro de 80, onde o Zico, com suas arrancadas, com seus dribles, porque o Zico era um meio atacante, um camisa 10 diferente dos outros, porque ele conseguia ser o pensador do jogo e ele conseguia ser o meio atacante, ele conseguia chegar dentro da área, muitas das vezes, junto do Nunes, do Tita, do Lico, Júlio César Urigeller, quando jogava pelo lado esquerdo. O Zico conseguia fazer isso porque ele tinha uma explosão muito grande, física, e uma técnica apuradíssima. Um jogador realmente fenomenal, fora de série. E nesse campeonato de 80 ele teve grande destaque. Foi realmente o líder, o capitão, a referência do Flamengo. E o Zico sempre foi uma referência dentro e fora de campo, com as suas atitudes. Foi campeão em 80 pelo Flamengo, foi campeão em 82 também pelo Flamengo, em cima do Grêmio, inclusive. E em 83, também de novo campeão, e depois ele foi para a Udinese da Itália. Antes, em 82, né, teve aquele desastre de Sarriá, que foi a perda pelo Brasil da Copa de 82, ainda na fase de quartas de final, contra a equipe da Itália, que chegou a ser campeã. E naquele jogo, o Zico destruiu com o jogo de novo. O primeiro gol, eu vou deixar um link aqui na descrição, mostrando o primeiro gol, que é uma construção do Zico, entre ele e o Sócrates, o grande Sócrates, o doutor da bola. Em 83, o Zico foi para a Udine, na Itália, foi contratado pela Udinese a peso de ouro, na época a maior transação de um jogador sul-americano que tinha ido para o futebol europeu. Na época, 4 milhões de dólares era muito dinheiro. Era hoje em dia, se você falasse em coisa de 200 milhões de dólares, mais ou menos, para a gente comparar. E o Zico foi parar em Udine, mas com um time muito modesto, ele conseguiu ser vice-artilheiro do campeonato, temporada 83-84, ficando apenas atrás de Michel Platini, que era da Juventus, a equipe que foi campeã naquele ano. Voltou para o Flamengo, teve uma contusão seríssima em 85, depois de uma entrada do zagueiro Márcio, do Bangu. O Bangu, que na época tinha também um belo time, né? Chegou à final de campeonato brasileiro daquele ano. O Márcio acabou dando uma entrada violentíssima no Zico. O Zico já estava com problemas nos tornozelos, já estava com mais de 30 anos, na época tinha 32 anos, em 85. Ficou parado até o ano de 86, se tratando para jogar a Copa do Mundo, de tanto amor que ele tinha. O Zico sempre teve muito amor pela camisa da seleção brasileira e pela camisa do Flamengo. Teve a sua convocação e, mais uma vez, não foi bem sucedido. O Zico, que nessa época já era campeão do mundo pela equipe do Flamengo, Libertadores e Mundial de 81, em cima do Liverpool. Eu tenho inclusive um vídeo falando a respeito desse título do Flamengo. Eu vou deixar o link na descrição também. O Zico seguiu sua carreira, encerrou sua carreira em 1989, já com muitos problemas, e no jogo final dele aqui no Brasil com a camisa do Flamengo, uma belíssima atuação dele frente ao Fluminense, 5-0 em cima do Fluminense, e ele acabou com o jogo, destruiu mesmo, queria deixar uma boa lembrança. Em 91, o Zico foi convidado a descobrir o futebol no Japão, e lá ele realmente até hoje é endeusado, jogou pelo Kashima Antlers durante vários anos, e encerrou sua carreira em definitivo no ano de 95, já com 42 anos de idade. O Zico marcou em 899 jogos, ele marcou 619 gols. Para um meia, isso daí é muita coisa. O que diferenciava Arthur Antunes Coimbra do resto era não só dentro, mas fora de campo. Um homem de um caráter ilibado, de uma conduta dentro de campo totalmente profissional, um amante do futebol, alguém que realmente encarnou a camisa rubro-negra. Fica aí então minha homenagem ao maior camisa 10 que eu vi jogando, Arthur Antunes Coimbra, até porque ainda peguei o finalzinho da carreira dele. E você, gostou do vídeo? Você que é flamenguista com certeza gostou. Quem não é também gosta do Zico, como eu também, não sou flamenguista, mas é o maior ídolo que eu tenho no futebol. Curta, compartilhe, peça seus vídeos, peça seu camisa 10. Hoje, mais cedo, eu vi no Facebook, quando estava gravando, antes de gravar esse vídeo, que já me pediram outro camisa 10 aí,
que eu também vou contar a história dele também, porque foi realmente um grande jogador que também jogou pela equipe do Flamengo. Quer saber quem é? Só no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!